Você sabe o que é um golpe de Estado? No vídeo de hoje eu vou te explicar o que é de fato um golpe e vou dar exemplos da nossa história recente, de como ele ocorreu ou pode ocorrer. Excelente vídeo para mandar no grupo da família. Meu nome é Dalton, sou professor e historiador e hoje eu tenho essa história para contar. Galera, aqui você sabe que não tem enrolação, né? Então vamos lá. O golpe de Estado nada mais é do que uma insurreição política que derruba um governo. Esse termo foi usado pela primeira vez quando Napoleão tomou o poder no 18 de Brumário, evento que é conhecido como Golpe 18 de Brumário. O termo golpe passou então a ser usado para todo o movimento de subversão da ordem constitucional, toda derrubada de um regime político em geral. Mas tome cuidado, nem toda derrubada de um regime é chamado de golpe. Para ser considerado um golpe, ele tem que acontecer por elementos que fazem parte do próprio Estado, geralmente com o uso das Forças Armadas. Mas não confunda golpe com regime de governo. Ele é um movimento de contestação da ordem política daquele momento e geralmente prepara o caminho para outra forma de governo, em grande parte dos casos, uma ditadura. Se esse movimento for por grupos que estão fora do Estado, ou seja, fora do poder, o evento pode ser chamado de revolução. Inclusive tem um vídeo sobre a diferença de golpe e revolução aqui no canal. Quem tem essa dúvida, vou deixar aqui na descrição o link. Existem várias expressões que são usadas como sinônimo de golpe de Estado e que em vários momentos históricos essas expressões acabam aparecendo, como é o caso de pronunciamento ou quartelada, que é muito usado aqui na América Latina, que é o golpe militar clássico. Na proclamação da República do Brasil, por exemplo, ocorreu uma quartelada. Temos também o Putsch, que é usado na Alemanha, que é um termo usado para golpe militar com finalidade política, que foi o que Hitler tentou fazer em 1923. Mas olha só, nem todo golpe é militar. Um exemplo é o chamado golpe branco, que é quando grupos políticos e sociais usam pressão para forçar uma decisão governamental ou derrubar um governante. Um exemplo de golpe branco foi quando ocorreu a renúncia de Jânio Quadros e os militares e elites não aceitaram a posse do vice-presidente, que era o João Goulart. Houve pressão e essa pressão conseguiu transformar o presidencialismo em parlamentarismo. Outro tipo de golpe de Estado é o autogolpe. O governante legítimo cancela direitos constitucionais, revoga ilegalmente o poder legislativo e do judiciário, impondo-se de forma bem autoritária e acaba se estabelecendo uma ditadura. Isso soa familiar para vocês? O exemplo mais clássico e consolidado na história do Brasil é o governo de Vargas no famoso Estado Novo, onde através da descoberta de um suposto plano para a dominação comunista no Brasil, Vargas suspendeu a Constituição e permaneceu no poder por mais 8 anos. O plano era falso e prolongou ainda mais o governo de Getúlio. Existe ainda uma nova discussão sobre um novo tipo de golpe, que é o parlamentar, que é quando o próprio parlamento usa manobras e faz um julgamento político para derrubar um presidente eleito. Esse tipo de golpe ainda é muito discutido no campo jurídico e não se tem um consenso se ele existe ou não. Mas aqueles que defendem a existência usam como exemplo a queda do presidente do Paraguai, Fernando Lugo, em 2012, e o impeachment de Dilma Rousseff em 2016. E você, o que acha? Comenta aí, eu quero saber como vocês enxergam esses eventos. Lembra que eu falei no começo que no golpe os agentes causadores quase sempre são participantes das estruturas do Estado e já fazem parte do poder e que na revolução eles querem participar ou dominar essas estruturas? Então, geralmente as pessoas confundem, propositalmente, esses conceitos. E é comum o golpe de Estado ser apresentado como revolução. Isso serve para dar legitimidade, já que o termo golpe é visto de maneira muito mais negativa do que o termo revolução, que tem um sentido um pouco mais glorioso. O caso de 1964, quando os militares tomam o poder no Brasil, se enquadra nessa ideia. Esse evento ele foi chamado de contra-revolução, se justificando que o governo de João Goulart iria transformar o Brasil em um país socialista. E não só no Brasil isso aconteceu. Vários golpes militares na América Latina tentaram se legitimar como uma contra-revolução que serviria para barrar uma revolução socialista. Mas não é bem assim. As análises de fontes da época, feitas por historiadores, mostram
que não existia uma revolução socialista em curso, sendo esses golpes desferidos contra a própria democracia. Outro ponto que merece atenção é que o golpe de 64 foi conduzido pelo alto comando das Forças Armadas, e seus principais líderes tinham postos ligados ao alto escalão da República. Então esse evento histórico corresponde com a definição clássica de golpe de Estado, já que ele é orquestrado por grupos que já estão em cargos de poder dentro do Estado. Um argumento muito usado por alguns que ainda têm dificuldade de aceitar que foi um golpe é afirmar que houve participação popular em 64. Sim, de fato houve, as fontes inclusive nos mostram isso. Tiveram setores sociais que apoiaram, e um dos maiores exemplos é a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, um dos maiores eventos contra o governo de João Goulart, que chegou a reunir quase 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro. Mas essas camadas populares não tiveram participação efetiva no movimento. A deposição de João Goulart foi feita pelos generais, com o apoio de parcela da população, mas ainda assim orquestrado e executado pela cúpula do Exército. Para não errar, quando a mudança política é feita por grupos que participam ou exercem algum cargo de poder no Estado, é um golpe. Já quando a mudança política é por grupos que estão fora do aparato estatal, é uma revolução, geralmente com mudanças mais estruturais. E para finalizar, um poder não tem prerrogativa de fechar o outro, e nem o exército pode tomar o poder de forma constitucional. Isso simplesmente não existe. Então pedir fechamento do STF, ou do Congresso, ou até mesmo a famosa intervenção militar constitucional, já sabe o que é, né? É golpe. Galera, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas conhecerem o canal e deixa aquele like. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, galera!